Jeremias capítulo 18, verso 2, que é o tema, que está escrito assim: levanta-te e desce à casa do oleiro. Todos podem repetir comigo? Levanta-te. Mais uma vez. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui está a tua igreja, e nós queremos te pedir graça, Pai querido, para ministrar a tua palavra. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado nessa noite, que haja o sobrenatural em nosso meio. Meu Deus, porque o teu Espírito, Senhor, ele clama em nosso meio, e eu quero crer que maravilhas vão acontecer em nosso meio, em nome de Jesus. Todos digam amém. Pode tomar assento, graças a Deus. Querido, nós ouvimos aqui, eu ouvi um louvor que essa jovem ministrou aqui nessa noite, falando sobre a vinda de Cristo. Se prepara, igreja, para a vinda de Cristo. E quando nós olhamos o cenário, quando a gente começa a olhar pelo lado espiritual, no mundo que nós estamos inseridos, nos dias de hoje, aonde nós estamos inseridos, nós estamos vendo os sinais sendo programados. Isso é notório, que nós estamos vendo os fatos, a realidade, que Cristo está voltando. Isso sem medo de errar. Isso sem medo de errar. Pode ser, num piscar de olhos, Jesus está voltando. Então se prepare, porque Jesus está voltando. Nunca deixe de falar isso para alguém. Jesus está voltando, porque de fato Cristo está voltando. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, no capítulo 18, diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do olheiro. De fato, quando Deus ele chama Jeremias e fala a palavra do Senhor que veio a Jeremias, de fato, a palavra veio somente no versículo 5. Porque havia algumas condições para que a palavra do Senhor seria entregue ao profeta. As condições que Deus dava a Jeremias, primeiro, era para ele se dispor. Ele tinha que se levantar. Quando Deus fala com ele, levanta-te e desce. É como Deus ele fala: se dispõe, porque eu tenho algo para falar com você. Deus ele não fala com ninguém que dá ouvido à sua voz, ao contrário. Para que nós venhamos entender e receber de Deus, nós temos que estar disponível a receber e a ouvir Deus falar. É por isso que nós estamos aqui nessa madrugada. Deus ele sabe que nós estamos disponíveis para ouvir ele falar conosco. A primeira condição que Deus fala com Jeremias é essa: se dispõe, se levanta, sai da sua zona de conforto, porque eu tenho algo para a sua vida. Saia do seu comodismo, porque eu tenho algo especial para a sua vida. Eu quero que você esteja disposto a ouvir o que eu tenho para você. Segundo, humildade. Para descer, pastor Hudson, o profeta tinha que ter humildade. Para descer, a pessoa tinha que ter a humildade de sair da sua zona de conforto, sair da onde estava, para ir para o lugar aonde Deus estava mandando. Deus ele falou que tinha uma palavra para o profeta, mas o profeta tinha que primeiro
se dispor e depois se submeter à ordem de Deus. Qual era a ordem de Deus? Naquela ocasião, naquela época, havia muitas olarias. A Bíblia não relata qual foi a olaria, qual a rua, qual o endereço da olaria que Deus mandou Jeremias ir. Eu sei que era um lugar que era baixo. Talvez Jeremias morava numa cidade alta, mas o profeta tinha que descer a olaria. E o profeta, ele primeiro se dispôs, obedeceu e foi até a olaria. Quando chega até a olaria, o profeta, ele tinha que observar. Quando ele chegou na olaria, ele tinha que ouvir o que Deus tinha para falar com ele. Aonde? Na olaria. A olaria não era a casa do profeta. A olaria era o lugar que Deus ia falar com ele. Ele tinha que estar atento para falar, para ouvir o que Deus iria falar com ele. E muitas das vezes nós temos que ter ouvido atento para que Deus venha falar conosco. Muitas das vezes nós viemos à olaria, à casa de Deus, mas para ouvir o que Deus tem para falar conosco, não para ouvir aquilo que a gente quer. Porque na nossa casa nós falamos o que a gente quer, na olaria não. Na olaria nós temos que ouvir o que Deus tem para falar. Na nossa casa manda nós. Na nossa casa a gente ouve o que quer. Mas na olaria de Deus, Deus ele fala da maneira que ele quer. Nós temos que estar atento a ouvir o que Deus tem para falar conosco. Então, o profeta tinha que estar com os ouvidos atentos e ouvir o que Deus queria falar com ele. Ele não precisava falar, ele não precisava discutir com Deus. E hoje, nos dias que nós estamos vivendo hoje, as pessoas vêm para a igreja, mas não querem ouvir o que Deus tem para falar. E quando Deus começa a falar, através de um vaso, através do pastor, ou através do mensageiro, muitos ainda saem reclamando, muitos ainda saem batendo pé, sai ainda e fica lá fora, discutindo o que ouviu na olaria. Mas o profeta de Deus, ele tem que estar atento e ser submisso à palavra de Deus. Amém? Então nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, nós temos prazer de dobrar o nosso joelho e orar ao Deus que responde às nossas orações.